Olá, alunos. Nessa aula iremos falar sobre os tecidos. Segredo do equilíbrio e o trabalho em equipe. É o trabalho em equipe. Por que o trabalho em equipe? Porque o tecido ele já é formado por uma equipe de células. As células unidas formam o tecido. E os tecidos unidos, trabalhando em equipe, formam os órgãos. Assim como os órgãos, trabalhando em equipe, formam o organismo. Por isso que é o trabalho em equipe, né? Tecido é o conjunto de células especializadas que realizam determinada função num organismo e estão unidas ou separadas por uma substância chamada intercelular. Intercelular é uma substância que fica entre as células. As células são unidas, mas não são tão unidas que não caiba mais nada entre elas, né? E justamente essa substância que fica entre elas ajuda, inclusive, os nutrientes e outras substâncias. O estudo do tecido e o diagnóstico de doenças que pode acometer essa estrutura chama-se histologia, ou seja, histologia é a ciência que estuda os tecidos. Os tecidos que compõem nosso organismo são divididos em 4 grupos, e são eles: epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos. Vamos entender cada um desse grupo. Epiteliais. Eles são divididos em epiteliais de revestimento, que é a nossa pele, e tecidos epiteliais glandulares, que formam as glândulas. Tecidos conjuntivos, eles são divididos em conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso e tecido sanguíneo. Grupo 3, tecidos musculares. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. E por último, o tecido nervoso. Grupo 1, tecido epitelial. São células de revestimento e pode ter uma ou mais camadas de células, ou seja, são 2 camadas, tá? São 2 tipos de camadas de célula. Uma a gente conhecemos como simples e o outro é estratificado. Ou seja, são as células que formam aderme e epiderme, os 2 tipos de revestimento, né? Então, tecido epitelial são células de revestimento e pode ter uma ou mais camadas de células. Quando apresenta somente uma camada, é chamada de tecido simples, como eu acabei de falar. E quando apresenta mais de uma camada, é chamado de tecido estratificado. Esse tecido também pode absorver substâncias. Já os tecidos glandulares possuem a capacidade de secretar substância. O que são os tecidos glandulares? São os tecidos que produzem glândulas. Glândulas são produzem substâncias que nós conhecemos, né, principalmente a exócrina, né, que são as glândulas que produzem saliva, glândulas salivares, as glândulas que produzem suor, né, são as sudoríparas, essas são exócrinas, mas mais para frente nós vamos entender um pouco mais isso. Os tecidos epiteliais podem ser divididos em 2: epiteliais de revestimento e o glandular, né? O glandular, acabei de falar de revestimento também, então vamos entender mais um pouquinho. Epitélio de revestimento protege o corpo contra os micro-organismos invasores e evita a perda de líquido do corpo. Esse epitélio é avascular. O que quer dizer avascular? Ele não contém vasos sanguíneos. Já o epitélio glandular são tecidos que secretam substâncias como o suor e os hormônios, sendo que podem ser chamados de exócrinos quando liberam substâncias para fora do corpo, como suor, leite materno e lágrima, ou endócrinos, quando as substâncias são liberadas para dentro do corpo, como hormônios de crescimento e hormônios sexuais. Além das glândulas mistas ou anfícrinas. O que são anfícrinas? São as glândulas que produzem tanto substância para fora do corpo como para dentro do corpo, ou seja, elas fazem o papel tanto das glândulas endócrinas como das glândulas exócrinas. Entenderam? Nós estamos tendo problema porque somente 4 alunos fizeram as atividades.
estou preocupado, que eu quero fazer a média bimestral e não consegui fazer porque está faltando praticamente a maioria dos alunos entregarem a prova. Outra coisa é que nós estamos abandonando o aplicativo Microsoft Classroom e só vamos agora apostar no Microsoft Teams. Eu não sei se vocês estão tendo já facilidade de acessar, tá, o aplicativo, ou se estão tendo dificuldade. Quem não conseguir acessar, entre em contato com a direção lá, com a secretaria, que eles vão auxiliar vocês, ok? Também gostaria que vocês que participaram da aula colocassem o nome de vocês para que a presença seja efetuada, que também vai contar ponto para o bimestre, ok? Então fiquem com Deus.